Como vencer o espírito do medo. Eu vou começar por contar uma história para você, verídica. A certa altura eu estava em consagração, alguns anos atrás, no meu quarto lá em Portugal, e estava em oração por algumas horas, orando a Deus, buscando a presença de Deus, falando com o Senhor. De repente, alguém entrou no meu quarto. E essa pessoa não era humana, mas era uma figura humana. Entrou no quarto e começou. Assim que essa pessoa entrou no quarto, não abriu a porta estava fechada, mas conseguiu entrar. Entrou no quarto e parou na minha frente e começou a olhar para mim. Olhava com os olhares fixos para mim. Eu estava de olhos fechados orando, mas eu estava a ver isso. E no momento que entrou, eu senti, entrou alguém aqui. Eu vi no espírito, entrou alguém, mas senti que a atmosfera mudou. Eu estava a sentir paz, eu estava a sentir alegria, eu estava cheio do Espírito Santo, desfrutando da paz de Deus. De repente, a atmosfera muda e eu comecei a sentir medo. Eu disse, que é isso? Eu não estou com medo, mas eu estou a sentir medo. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você sentir medo. São coisas diferentes. Você sente o que as circunstâncias te transmitem. Agora, o que você tem é o que faz parte de você. Vive em você. Então, são duas coisas diferentes. Sentir e ter são duas coisas diferentes. Deus disse que não te deu para você não ter espírito de medo. Então, aquela pessoa entrou, aquele espírito, na verdade, entrou, parou na minha frente, começou a olhar, e eu comecei a sentir medo, mas eu disse, eu não tenho medo. O que se passa? De repente o Espírito Santo me tomou e eu me levantei e eu ergui a mão e eu disse, para trás de mim, Satanás, e aquele espírito desapareceu. O medo automaticamente também saiu, desapareceu do cenário, da atmosfera. E comecei a aprender algumas coisas sobre o medo. Medo não é apenas um conceito errado que você tem na sua mente. O medo também é uma presença. Se você for num lugar aonde está o espírito do medo, quer você tenha um conceito certo ou errado sobre isso, quer você tenha ou não tenha medo, você vai sentir medo. Mas para aqueles que foram ungidos por Deus, têm autoridade para dizer ao medo, medo, você não faz parte da minha vida. Para trás de mim, Satanás. Sai da frente, Satanás. E ele vai sair. Então vamos falar sobre o medo nas suas várias dimensões. Nós temos o medo no conceito que nós acreditamos. Quando você tem um conceito errado acerca de você, aquilo que você acredita, você vai viver com medo. Existem pessoas que não precisam lhe dar espírito de medo, não precisa de um demônio para lhe atormentar. Ele próprio já está atormentado. Por quê? Por causa da forma como ele pensa, daquilo que ele acredita, daquilo que ele concebe como existência. Isso faz com que ele viva atormentado. Ele acredita que não consegue, acredita que não pode, acredita que vai fracassar, acredita que é mais fraco que os outros, que é menos capaz do que os outros, que é menos inteligente do que os outros. Então essa pessoa já tem conceitos errados que lhe fazem viver em medo. Medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de não suceder. Tudo isso faz parte do conceito dele. Então, para você vencer o medo na sua mente, primeiro você precisa de reeducar a sua mente. Os seus conceitos, rever os seus conceitos. Diga glória a Deus. É uma guerra espiritual, na verdade. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 até o versículo 6. Diz assim que Deus, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, anulando todo sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Então, a Bíblia está a nos mostrar aqui: e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, o versículo 6. Quer dizer que os teus pensamentos, eles têm que ser levados cativos à obediência da palavra do Senhor. Você não pode aceitar pensamentos contrários àquilo que a Bíblia fala acerca de você. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor. Não comece a acreditar que você é derrotado. Nem aceita que alguém te fala que você é derrotado. Não importa quem seja, porque o que basta para a tua vida não é a opinião da maioria, é a opinião do maior. Diga: o que basta para a minha vida não é a opinião da maioria. Repita isso. Mas a opinião do maioral, que é Jesus Cristo. Então, se ele disse: não temas, diga: eu não vou temer. Ele disse: você é capaz de todas as coisas. Ele diz: tudo é possível para ti, se você crê. Então, deve corrigir os seus pensamentos, os seus conceitos, aquilo que você acredita acerca de Deus, acerca de você próprio. A Bíblia fala também no livro de Romanos que para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está descrita em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Que significa? O fim que eu desejo suceder no relacionamento, eu desejo suceder na saúde, eu desejo suceder na vida profissional. É isso que você deseja, não é verdade? Você deseja suceder no relacionamento, o fim que você deseja. Deus está a dizer assim: eu é que sei, não é você, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Portanto, se você não reeducar a sua mente, o seu pensamento, você vai viver em temor, acreditando que você é menos do que os outros, acreditando que você não pode. Eu falo uma coisa para mim mesmo: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Nós não somos diferentes. A mente, o cérebro, o corpo, tudo, espírito, alma e corpo, é o que Deus nos deu. A capacidade que ela está a desenvolver, eu também posso desenvolver. Se você acreditar, tudo é possível para aquele que crê. Eu vou te dar 2 exemplos. Nós temos 2 pessoas que você conhece. Nós temos Cristiano Ronaldo e nós temos o Messi. Conhece? Eu não sou amante de futebol, nem acompanho, nem sou de nenhum clube. Sou do clube de Jesus Cristo. Mas eles aparecem tanto na televisão, tanto nos cartazes, que eu acabei por lhes ver, mesmo sem querer. Diga glória a Deus. Mas nós entendemos uma coisa acerca dessas 2 pessoas. Um tem talento, outro tem fé. Um tem talento, o outro tem fé e tem esforço. Esforço. Cristiano Ronaldo, ele não é alguém muito talentoso, mas é alguém muito esforçado e que acredita que também pode. Isso é que os treinadores dizem quando estão a falar sobre eles. Dizem assim: Cristiano Ronaldo é alguém que se esforça. Ele se esforça mais do que o esforço que lhe requerem. Quer dizer, o treinador manda treinar 2 horas. Ele, antes de chegar no treino, já treinou 2 horas. Depois de sair do treino, treina mais 2 horas. E aí, em vez de ir passear, continua a treinar. E não é de admirar quando chega no campo. Aqueles que têm talento apanham na mão dele. Isso para te dizer. Oh, diga glória a Deus. Isso para te dizer, meu irmão, falta de talento não é desculpa para você não exercer com sucesso aquilo que você deseja. É só falta de fé, incredulidade, de não acreditar que você é capaz. Se ele pode, eu também posso. Diga glória a Deus. Então começa a reeducar o seu conceito acerca de você próprio e acerca daquilo que você acredita. Começa a mudar exatamente agora. Diga: eu vou mudar agora mesmo, agora. Diga: eu não sou fracassado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está comigo. Ele me tem bons pensamentos. Pensamentos bons acerca de mim. Eu vou suceder.
Eu vou conseguir. Eu vou chegar lá. Amém. A Bíblia diz para você renovar o seu entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa renovar a sua forma de pensar. Se você pensava que não ia conseguir, agora pensa que vai conseguir. Se você pensava que não podia, agora pensa que pode. E isso vai mudar aquele tormento, aquele medo que habita dentro de você por falta de conhecimento. A Bíblia diz: por falta de conhecimento o meu povo perece. Você sofre porque não tem conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. E quando você tem um conceito errado acerca de, você tem medo de tudo, você começa a ver coisas que não existem. Você começa a ver desculpas em tudo. A tua própria mente vai criar desculpas para você não prosseguir naquilo que você almejava ter. Porque você vai ver, mesmo sem ter nada, você vai começar a ver: não, tem um demônio aqui. Tem pessoas que têm tanto medo que ele vê demônio em tudo. Vê demônio na comida, vê demônio no tapete, vê demônio na parede, vê demônio... Não sei, tudo que ele está vendo é demônio. Vê demônio nas pessoas, vê demônio no que a pessoa falou, vê no cabelo da pessoa, vê demônio em todo lugar. E tudo isso para dizer só que ele é um medroso de primeira. Quem tem conceitos errados vê coisas que não existem e começa a justificar os seus fracassos acusando as outras pessoas. É por isso que ele vê demônio. Não, se eu não conseguir ir à escola, se eu não conseguir me formar, se eu não conseguir, é porque o meu pai é bruxo, a minha mãe é bruxa, é porque eu nasci pobre, é porque está arranjando desculpa para o fracasso dele e está a justificar. Ai, meu Deus. Você é o único responsável por você próprio. Não é o teu pai, a tua mãe e as circunstâncias, mas é o conceito que você tem acerca de você. E se você começar a pensar assim: não, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mesmo que o meu pai não é por mim, a minha mãe não é por mim, os meus filhos não são por mim, a minha família não é por mim, o dinheiro não é por mim, as circunstâncias não é por mim. Eu nasci em Angola. Mesmo que você não tenha apoio de ninguém, basta que o Todo-Poderoso te apoie. Comece a acreditar, meu amado irmão. Com Deus você fará proezas. Diga: com Deus eu farei proezas.